O nosso tema de hoje é muito importante porque algumas pessoas às vezes me ligam para marcar uma entrevista para psicoterapia e falam que, mas me disseram que você é meio rígido, que você às vezes é muito determinado na sua posição e parece que às vezes até você é bravo. Não é bem isso que acontece, na verdade. Eu gosto muito daquele livro do Yves Yalom, né? Que o nome do livro é O Carrasco do Amor, que você está vendo aí no vídeo. Esse livro ele traz exatamente fatos e casos de pacientes que analisava, que eram analisados por ele, onde ele traz os fragmentos, cada capítulo traz uma cena, um cenário, onde o paciente atribui de fato essa posição do analista, do psicoterapeuta, como um carrasco, mas ele vai atribuir que é o carrasco do amor. Por quê? Porque a gente faz um processo de ajuda ao paciente para esse paciente se libertar de um sintoma ou de resolução de algum problema. Porém, muitas vezes o paciente chega querendo a resolução a partir de uma resposta que eu, como psicólogo, psicoterapeuta ou analista, vou dar. E eu trabalho com o instrumento da psicanálise. Na psicanálise, a gente não dá a resposta para o paciente, mas devolve aquilo que ele está dizendo e a resposta que ele tem por si mesmo. Porém, para isso, tem que acontecer um elemento que se chama transparência absoluta no processo analítico. O verdadeiro, estar verdadeiramente se colocando consigo mesmo no processo analítico. Então não é o terapeuta, não é o psicólogo, não é o analista que vai dizer a solução mágica da solução do sintoma patológico ou da resolução de um problema. Mas muitas vezes o paciente ele quer atribuir ao psicoterapeuta esta função. Por que então muitas vezes o psicoterapeuta ele é visto como um carrasco, como bravo, né? Como uma pessoa que vai dizer algo que às vezes o paciente pensa que é o terapeuta que está dizendo, mas é ele que está jogando a demanda para que a gente possa devolver dentro de um processo psicanalítico, claro. E nesse sentido que eu sempre às vezes oriento os pacientes de que a psicoterapia ela é mais invasiva às vezes até do que um confessionário. Quando a pessoa tem uma crença numa religião católica que tem o confessionário, que está diante do padre, muitas vezes a pessoa não tem coragem de revelar seus principais pecados, né? Porque acha que vai ser condenado pelo padre. E na psicoterapia, principalmente quando ela é de longa duração, o paciente ele cria tanta abertura no processo de dizer que ele vai soltando coisas que ele jamais falaria para ninguém, principalmente quando tem cenas assim que o paciente fala, olha, isso que eu vou dizer aqui, eu nunca disse para ninguém. E eu agradeço a confiança, eu digo muito bem, eu estou muito feliz de você poder confiar em mim e saiba que aqui é espaço sigiloso e que se essa verdade for revelada, você pode até me processar. Por isso que é importante você procurar psicoterapeutas, analistas que sejam devidamente registrados no Conselho Regional de Psicologia. Se acontecer algum furo, você não tem onde denunciar, sendo um profissional qualquer que não tem registro nenhum. Então, nesse sentido, que a verdade absoluta dói. E aí o paciente atribui ao analista, ao psicoterapeuta, ao psicólogo, aquela imagem negativa. Nossa, o Gerson, você tem coragem de ir lá no Gerson, ele vai falar coisas para você, ele vai falar aquilo que você está mostrando. E não adianta, a terapia que não tem essa transparência, essa verdade absoluta, não é uma terapia real. O próprio Lacan, que é o psicanalista francês, ele vai dizer que uma análise ou uma entrevista que se faz inicial, em que o paciente diz que não tem problema e vem ali apenas para se autoconhecer, já é um problema e muitas vezes ele nem pegava o paciente para analisar, porque uma análise prescinde sim, uma psicoterapia, a demanda de trazer um sintoma, porque a nossa vida ela se dá por sintomas que a gente vai repetindo e vai trazendo do passado, do ontem no hoje, assim por diante. Então essa verdade vai aparecendo. Lógico que essa verdade muitas vezes não aparece logo de cara, mas uma hora ela aparece, uma hora ela vem. E a decisão? A decisão muitas vezes o paciente quer atribuir
ao psicólogo, ao psicoterapeuta, ao analista. Então, quando alguém diz para você, meu psicólogo mandou eu fazer isso, meu psicólogo me disse que eu sou assim, sou assado e eu tenho que comportar desta ou desta forma, é sinal de que a pessoa está delegando ao psicólogo, ao psicoterapeuta, ao analista, uma demanda que é dela mesma. Por exemplo, você vai lá no GES fazer terapia, você vai se separar. Ao contrário, a maioria das vezes a psicoterapia leva a pessoa a tomar decisões de resolução de um sintoma que às vezes ela atribui ao casamento e que muitas vezes na psicoterapia ela vê que quem tem que mudar é ela mesma ou ele mesmo. E aí o casamento permanece. Olha, sinceridade, eu atendo há 35 anos e são pouquíssimos os casos que fizeram análise comigo que vieram a fazer término de um casamento por conta da análise. Se houve término de casamento de alguém é porque este alguém decidiu a partir de uma autopercepção. Às vezes a pessoa está morando com um misógino, com um inimigo ao próprio lado, né? A inimiga ao próprio lado, quer dizer, a análise faz ver aquilo que a pessoa está cega, porém é ela que decide sobre. Infeliz do psicólogo, do psicoterapeuta, do analista que induz a pessoa a tomar uma atitude, porque a responsabilidade é de quem? Então, assim, sempre que uma pessoa vai tomar uma atitude, ela, por exemplo, ela quer tomar medicação psiquiátrica, faz a terapia e quer que a gente diga que a medicação não cruza com o álcool e que não tem nenhum problema ela tomar medicação e beber bebida alcoólica. Então, a gente só faz o retorno científico do que isso representa, a gente orienta a parte técnica do processo. Porém, dizer e autorizar que a pessoa pode beber bebida alcoólica tomando remédio já é por conta do próprio paciente. Ou ter essa demanda da separação, né? Ou de castigar um filho, por exemplo. Então, quando a pessoa ela atribui muito a terceiro, e esse terceiro passa a ser o psicoterapeuta, ela está se esquivando de uma psicoterapia que seja transparente e verdadeira para ela mesma. Tem aquela música do Titãs, o que você gostaria de estar fazendo quando ninguém está te vendo? E a terapia, por mais que você esconda, você está escondendo de você mesmo. Então, se alguém vem com essa conversa, lembre deste detalhe que eu estou explicando aqui. Essa pessoa que está atribuindo a função ao psicólogo, ao psicoterapeuta, ao analista, ela está fugindo dela mesma. E tome cuidado com as intervenções da psicologia, da psicoterapia, que apenas dão estímulos positivos e que apenas trabalha dentro dessa perspectiva de passar a mão na cabeça, de elogiar e de ver que algumas questões que a pessoa está trazendo são normais, ou normatizar coisas que às vezes a pessoa está cometendo um delito. Eu sempre falo, na psicoterapia, se aparecer manifestação de racismo, eu devolvo dizendo que é racismo. Se a pessoa insiste em manter uma postura racista, eu digo que isso é racismo. Muitas vezes deixa até de atender o paciente. Se uma pessoa vem apresentando agressão que cometeu alguma criança no passado, ou até cenas de abuso sexual, isso é um problema. Muitas vezes a gente tem que abrir até uma denúncia. Então, quando a gente tem uma escuta também dentro de uma perspectiva cidadã, a gente não se cala, lógico. Porém, temos que levar sempre o paciente a tomar a sua própria decisão. Não dá para ser conivente também com pessoas que estão ali apenas para enganar a si mesmo, que estão sendo analisadas, que estão sendo tratadas. No fundo, estão muitas vezes usando a psicoterapia apenas para fazer um pano de fuga, ou porque alguém está pedindo para ir na família, ou para suprir alguma demanda que está querendo esconder lá fora, enfim. O processo de psicoterapia, então, faz com que muitas vezes o analista se torne, de fato, o carrasco do amor, conforme já citou o Yalom no seu livro O Carrasco do Amor. E que, na verdade, é um lugar de escuta, de acolhida, principalmente. Então, não existe um psicólogo bravo, um psicólogo carrasco, existe um psicólogo verdadeiro que vai fazer a técnica da transparência absoluta fazer emergir no processo analítico, para o bem melhor, maior do paciente, para que ele não se sinta enganado e que ele não seja enganado num processo que promete alguma coisa e não vai oferecer. E a promessa da boa psicoterapia não é a resposta certa, é levar o paciente a buscar a sua própria resposta para a resolução dos seus sintomas e das suas resoluções também de problemas emergentes. Fica aqui este vídeo.
mais um para que você possa entender melhor sobre o processo da psicoterapia e o papel do psicólogo, do psicoterapeuta neste processo.